Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje é o grande jogo do campeonato italiano, né? Um dos jogos mais aguardados aí para essa reta final de temporada e acabou entregando, pelo menos por um dos lados, né? Se a gente for olhar do ponto de vista da Atalanta, então o vídeo vai ser um pouco mais em cima da Atalanta mesmo, até porque muita gente vinha pedindo aqui que eu falasse um pouco mais da Atalanta, que eu tentasse fazer uma análise um pouco mais específica. Tem outros vídeos aqui no canal falando sobre o time ao longo da temporada, em outros jogos também, mas vamos falar especificamente, ou partindo especificamente do duelo da Atalanta contra a Juventus, o 2-2, um jogo em que a Atalanta foi melhor, jogou muito bem, deu outra demonstração de força. Aliás, poderia ter saído de Turim com uma vitória convincente, inclusive, né? O primeiro tempo foi num nível muito bom. Acabou cedendo dois pênaltis bobos, mas que foram bem marcados, dois toques de mão dentro da área, e a Juventus consegue um ponto. Um ponto que, se alguém ainda tinha alguma dúvida, acho que agora já dá para cravar que a Juventus está com o título mais do que na mão. Eu cheguei a gravar um vídeo sobre isso aqui na semana passada, eu vou deixar o link aqui em cima para quem quiser clicar aí e conferir. Eu falava naquela ocasião sobre a queda de desempenho, né, o enfraquecimento da Lazio nessa volta pós-parada no campeonato, o que deixava a Juventus com a mão na taça. A Lazio de fato segue tropeçando muito e a Juventus, mesmo perdendo para o Milan e agora empatando com a Atalanta, já está bem próxima de mais um título italiano. Nessa partida contra a Atalanta, se a Atalanta tivesse vencido, até daria para imaginar a Atalanta sonhando com a possibilidade de brigar pelo título, mas ainda seria distante, né? Então eu não acreditava muito nessa possibilidade de disputa por título. A Atalanta briga sim, é pelo vice, é pelo segundo lugar, que já seria algo fantástico para um time que tem sido fantástico, né? Aliás, nunca é demais lembrar. A Atalanta tá a 3 jogos de ser campeã europeia, por que não? Já que tá nas quartas, confronto em jogo único. Aliás, tem vídeo aqui no canal também sobre o sorteio da Champions, a expectativa, PSG e Atalanta tem tudo para ser um jogo interessantíssimo, até pelo perfil dos dois lados, características diferentes, expectativas diferentes, mais dois times com força ofensiva por motivos diferentes, tem tudo para ser um belo de um confronto nas quartas. Mas se a gente pensar, um jogo nas quartas, um jogo na semi e a final. São 3 jogos, claro, você pode virar e falar, o Leipzig também tá. E tá, é verdade, tá 3 jogos e um título. No caso da Atalanta, eu acho que isso é mais legal de lembrar, por conta da empolgação que esse time gera muitas vezes. É óbvio que está correndo por fora, é óbvio que é improvável que seja campeã, mas a Atalanta conseguiria, caso fosse campeã, caso seja campeã, por que não, seria uma das grandes histórias de todos os tempos da Champions. E a Atalanta 2019-2020 é um time já dos mais agradáveis, dos mais legais de ver jogar. Isso acho que ninguém discute. E na partida contra a Juventus? Então eu vou até usar o campinho para falar sobre alguns momentos diferentes do jogo, partindo das escalações. E aí é importante lembrar, e falando do outro lado, até porque é impossível fazer análise só de um lado dentro de um jogo, mas a Juventus, nas últimas semanas, a gente já vinha vendo isso acontecer. Isso aconteceu contra o Milan, aconteceu contra o Lecce, aconteceu em mais outro jogo, foi contra o Torino também. Jogos em que a Juventus atuou com uma segunda linha com 4 no meio campo. Bernardeschi fechando essa segunda linha pela direita. Então não é o 4-3-3 do Sarri de antes, não é o losango que o Sarri usou em vários momentos da temporada, tem sido um 4-4-2. Ok, o Bernardeschi vai subir como um ponta que não tem do outro lado. Então, no momento com bola, vai continuar aparentando ali um 4-3-3. Mas é só uma questão do padrão do comportamento defensivo, do desenho ali. Não, o mais importante não é o número, e sim o entendimento da função, do espaço, da área que ocupa. É claro que o Bernardeschi pela direita pode iniciar uma pressão na marcação mais adiantada, o que vai fazer com que ele não precise voltar para formar uma linha. Mas, nesse jogo contra a Atalanta, em que a Atalanta chegou a ter no primeiro tempo mais de 70% de posse de bola ali, por volta de uns 15, 20 minutos do primeiro tempo, a Juventus foi muito mais vista sem a bola. Então esse padrão de comportamento defensivo fica mais nítido, talvez, do que em outras partidas. Agora, então tá, a Juventus dessa vez teve de novo o Bernardeschi fechando essa segunda linha pela direita. Teve mais uma vez o Danilo como lateral pela esquerda. Eu vou chegar lá, porque eu acho que é um aspecto importante também de algumas das dificuldades da Juventus. E no meio-campo não teve o Pjanic, dessa vez o Bentancur jogando, mas não como o Pjanic no sentido de ser esse um à frente da defesa. Com bola, sim, em alguns momentos,
no momento da saída de bola, aí sim, a configuração se aproxima mais do desenho anterior e a bola tende a passar mais pelo Bentancur, que deixa de ser aquele meio-campista pela direita, que sobe, pressiona, tenta infiltrar. Então, ele jogou com o Matuidi de um lado e com o Rabiot do outro, mas com o Bernardeschi fechando essa segunda linha com 4, Dybala e Cristiano Ronaldo na frente. Então, essa é a formação base da Juventus dentro do jogo. A Atalanta teve um desfalque importante de última hora, que foi o Gosens, lateral esquerdo que faz excelente temporada, ala pela esquerda, né? E acabou se machucando, sentindo no aquecimento. Então entrou o Castanho no lugar dele para fazer a mesma função, e aliás fez um primeiro tempo muito bom. Depois cansou, não tá no nível do Gosens, que tem desequilibrado várias partidas dentro da temporada na Itália, mas fez um bom jogo de uma maneira geral. Foi importante até porque o jogo se desenvolve muito por esse setor do campo. Então, ok, a gente passou pelos desenhos iniciais. 3 zagueiros da Atalanta, o que já cai completamente por terra aquela ideia de 3 zagueiros é time defensivo. Já falei várias vezes sobre isso aqui, não tem nada a ver, não é uma obrigatoriedade, não é uma questão de causa e efeito. Aí colocou 3 zagueiros, está na defesa, não tem nada a ver com isso. A própria temporada na Itália mostra 2 times que atuam com 3 zagueiros e que vão muito bem ofensivamente, Lazio e Atalanta. Fiz vídeo aqui no canal quando os 2 times se enfrentaram também, falando sobre as 2 formas diferentes de ser ofensivo jogando com 3 zagueiros, no caso de Lazio e Atalanta, já que são estilos diferentes. Mas nessa partida, o que foi, entre tantas coisas, né? O que chama atenção? E aí a gente vai falar de momentos com e sem a bola do lado da Atalanta, já que, como eu disse, vamos ficar um pouco mais, aprofundar um pouco mais na questão da Atalanta e de determinados comportamentos. A ausência do Gosens é importante, mas a dinâmica da estrutura não mudou. A opção do Gasperini foi colocar o Papu Gomes como esse 10, né, à frente de Derron e de Freuler, os 2 volantes, e dessa vez com Ilicic e Zapata, ou seja, o time jogou com 2 atacantes. O Ilicic ainda não recuperou o melhor nível dele, ele começou 2020 voando, foi espetacular nas oitavas da Champions, mas ainda nessa volta, ainda não voltou àquele nível. E a Atalanta tem mostrado também profundidade de elenco, esse é outro tópico bem interessante para tirar do jogo. Eu vou chegar nas substituições depois, mas o Gasperini tem conseguido acrescentar qualidade, não é só aquela questão de ter que mexer pela questão do fôlego, não. Tem mexido pelo fôlego, mas também porque tem qualidade no banco para entrar e fazer a diferença. E a gente viu isso acontecer quando a Atalanta ganha vida de novo dentro do segundo tempo, quando já parecia mais desgastada. Agora, vamos falar então da dinâmica de posicionamento, de funcionamento e de que forma a Atalanta atacava e incomodava a Juventus. Primeiro tem muito a ver com o comportamento sem bola. Então o comportamento sem bola da Atalanta já tende a incomodar a Juventus desde a saída. Aí eu falei agora há pouco sobre a questão do Danilo na lateral esquerda. Esse lado esquerdo, que não tem nem um lateral para atacar como o Quadrado faz na direita e nem um meia aberto para atacar como um ponta, como o Bernardeschi faz na direita, o lado esquerdo da Juventus perde muito em profundidade, agressividade, força para chegar à frente mesmo. Então, esse era o lado que a Atalanta nem pressionava ou nem precisava pressionar tanto no primeiro momento, até porque a saída de bola tinha a tendência de ser direcionada para a direita, no lado da Juventus. Então o que acontecia ali? A saída vai ser com o Quadrado, a Atalanta tem como princípio marcar lá em cima, e aí um dos aspectos mais importantes como identidade de jogo do Gasperini. Você não vai ficar enxergando no time aquelas linhas montadinhas, o time ali com desenho claro, porque não é esse o princípio de marcação. A Atalanta marca com longos encaixes individuais de marcação. Então, se o jogador que está naquele setor é o cara que eu tenho que acompanhar, eu vou acompanhar e não importa a minha posição. Eu sou o ala, mas eu vou marcar lá em cima. Eu sou o volante, mas eu vou marcar de um lado. Eu sou o zagueiro, eu vou marcar no meio campo. Então, o posicionamento, o desenho como um todo, parecer desorganizado não significa que seja desorganizado, porque tem um sentido por trás disso. Tem um princípio de encaixes mais longos. Então, a Juventus vai tentar sair pelo lado direito, a marcação da Atalanta já se desloca para o lado para marcar por ali. O Castanho, ala pela esquerda, sobe para fazer esse primeiro trabalho de marcação. Os 2 atacantes já começam a marcar a saída dos 2 zagueiros. O meia mais avançado, no caso o Papu Gomes, já inicia a marcação no volante de saída de bola do time da Juventus. Os volantes da Atalanta estão prontos para esse bote. O único setor que encontrava espaço e que poderia acelerar por ali numa inversão, tentar chegar à frente conduzindo a bola, era o lado esquerdo, mas era um lado que mostrava uma carência importante da Juventus também. Então a saída de bola e o jogo acabou se concentrando muito do outro lado. O lado em que a Juventus tentava sair jogando com o Quadrado, com o Bernardeschi, até porque o Dybala
foi disparada a melhor opção, tecnicamente falando, da Juventus no jogo. A Juventus teve muita dificuldade para furar essa boa marcação, esse bloqueio, essa agressividade que a Atalanta faz. E o Dybala era o único jogador que oferecia soluções alternativas pela qualidade técnica, por um passe rápido, por um drible curto. O Dybala foi a principal opção ofensiva da Juventus dentro da partida. E do outro lado, aí quando a gente fala em Atalanta tentando atacar, aí a gente via algo que se repetia. Principalmente os ataques pelo lado esquerdo, com um ponto em especial chamando a atenção. O Djimsich, zagueiro pela esquerda, sendo um meia armador. E aí tá outra característica importante. Os zagueiros pelos lados do trio da Atalanta são jogadores que têm muita liberdade para atacar. Quando a bola tá no setor, no lado do zagueiro, ele ataca, ele se projeta. E nesse jogo especificamente, o Djimsich foi muito quem fez isso. Enquanto do outro lado, o Tolói, em vários momentos, encaixava essa marcação no Cristiano Ronaldo, então saía para perseguições mais longas e ficava muito nítido esse duelo entre Tolói e Cristiano Ronaldo, do outro lado, o Djimsich se projetava. E a saída de bola da Atalanta tinha algumas questões, né? Primeiro, a Atalanta coloca dois alas e espeta os dois alas e tenta dar liberdade para esses dois jogadores, pelos dois lados. De um lado, o Rateboer, do outro lado, o Castanhe, nessa ocasião, substituindo o Gosens. O ala pela esquerda, no caso o Castanhe, se coloca numa posição incômoda para o adversário jogando com duas linhas com 4, porque ele está atrás do meia pela direita e está muito à frente do lateral pela direita. Isso te obriga a tomar uma decisão. Você vai recuar com o meia pela direita para marcar por ali, para fechar um ala que vai se comportar quase como um ponta no momento com a bola? Isso vai significar abrir todo aquele espaço sem iniciar essa marcação mais adiantada. Você está meio que chamando o adversário para atacar por aquele setor, porque um dos jogadores acabou tendo que voltar para recuar e proteger a primeira linha com 4. A outra saída é o lateral sair para dar esse combate. E assim começava esse efeito dominó que a Atalanta explorou muito dentro do jogo. Saída de bola, Djimsich e Freuler por esse lado esquerdo. Outro ponto importante, Papu Gomes. Até por ter sido um jogo contra a Juventus e tudo, Papu Gomes era o 10, mas ele voltava para iniciar essa saída de bola como um meio-campista a mais. Então, se Derrum e Freuler, que são os dois volantes, muitas vezes se deslocam para os lados porque auxiliam muito essas triangulações laterais que a Atalanta faz o tempo inteiro, o Papu Gomes recuava para ser um armador por dentro. Então estava desenhada a saída de bola da Atalanta. Pelo lado esquerdo, Djimsich se projeta, busca o Freuler, o Castanhe é acionado atrás do Bernardeschi, obrigando o Quadrado para sair para dar o combate. O Quadrado saiu para dar o combate, está quebrada a primeira linha com 4. O lateral está mais distante do zagueiro. Isso fazia com que o Zapata enxergasse o espaço, o Zapata jogando como o atacante pela esquerda, o espaço entre Quadrado e De Ligt estava aberto. Ele se projeta por ali. No que ele se projeta por ali, ele obriga o De Ligt a sair nesse espaço também. De novo, você está alargando, espaçando a linha de defesa. Isso faz com que o Bonucci tenha que cobrir uma área grande para o Ilicic que pode entrar. O Danilo precisa entrar também para fechar a área. Até porque aos poucos a Atalanta vai avançando, vai progredindo no campo através de muita paciência e qualidade para trabalhar a bola. Mesmo que para isso gire de um lado para o outro. Então você tem o Papu Gomes participando constantemente, o Djimsich se projetando para triangular, para aparecer muito próximo da ponta esquerda, embora seja o zagueiro pela esquerda, e o Castanhe para tentar receber essa bola mais aberto, na ponta. E aí surge uma outra possibilidade que não foi muito explorada no jogo, mas que é uma das principais armas da Atalanta. Os cruzamentos de um ala para o outro. Porque se o time tem essa paciência para tentar explorar e abrir e criar espaços na linha de defesa adversária, pegando esse exemplo da Juventus, né? Uma linha com 4. O lateral saiu para pegar o ala. O outro zagueiro teve que sair por causa do atacante. Você só tem 2 jogadores preenchendo, teoricamente, a área. Tendo pelo menos um atacante por lá. Nesse jogo, a Atalanta nem teve tanta chegada, ou teve menos chegada à área, porque o Ilicic não é exatamente o 9, é um jogador mais móvel, e porque o Papu Gomes estava recuando para fazer essa organização do jogo. Em outros cenários, o Pasalic, por exemplo, é um meia que, além de ter fôlego para pressionar, para marcar, para iniciar esse trabalho sem a bola, ele tem essa chegada à área. Então é mais um tentando atacar uma área que já está um pouco mais vazia. E por que o cruzamento de um ala para o outro virar uma arma tão importante? Porque se você concentrou essas peças, progrediu, criou, abriu espaço, avançou e chegou à linha de fundo depois de belas triangulações, como a Atalanta sempre faz, você vai ter o Castanhe, no caso, ou o Gosens no time titular, fazendo o cruzamento. Se o lateral do outro lado, o Danilo, por exemplo, está tendo que fechar para compensar esse espaço de uma linha que ficou totalmente larga, alargada, espaçada, o ala lá do outro lado, que é o Rateboer, vai estar pronto para entrar em diagonal. Então não é aquele caso
o jogo se desenvolve por um lado, o lateral, o ala do outro fica para proteger. No caso da Atalanta, não. O ala do outro lado ataca, porque ele vai tentar receber esse cruzamento na segunda trave, entrando rapidamente em diagonal para completar. E se você parar para prestar atenção, vai enxergar vários gols da Atalanta saindo assim, em cruzamentos de um ala para o outro. Gols, chances. É muito comum ver a Atalanta atacando e incomodando dessa forma, porque consegue concentrar jogadores no setor da bola, a começar pelo zagueiro, que vira um armador a mais, que se projeta, triangula, passa, deixa o time à vontade por ali, e do outro lado tem um ala pronto para chegar como um ponta a mais, aproveitando essa área teoricamente mais esvaziada. Então essa é uma arma muito importante da Atalanta. No jogo, especificamente, a gente viu o gol, né, o primeiro gol do Zapata saindo justamente dessa movimentação com o Papu Gomes pelo lado esquerdo, e aí a bela jogada do argentino criando a situação para o Zapata, e depois, no segundo tempo, já com outro cenário do jogo, aí com as substituições. Mas só antes de falar rapidamente sobre as substituições, sobre algumas variações, até para não esticar demais, porque daria para ficar meia hora falando sobre a Atalanta no mínimo aqui, porque é um assunto realmente bastante interessante e é um time dos mais legais pelo estilo de jogo, por fugir do lugar comum em vários aspectos também. No momento em que a Atalanta não consegue marcar lá em cima, ou não consegue roubar essa bola sufocando a saída, que é uma situação do jogo, até porque o tempo vai passando, é muito difícil você manter essa agressividade, essa intensidade dos 90 minutos. Aí, no momento em que a Atalanta se recompõe, se posiciona defensivamente, o que a gente não vê o tempo inteiro acontecer, porque em vários momentos o time está adiantado e deixa pouca sobra até, muitas vezes fica numa situação de 3 contra 3, 2 contra 2, o que é um dos grandes desafios para a Atalanta, né? Conseguir ser esse time que pressiona, recupera, domina, controla no campo de ataque sem ficar vulnerável lá atrás. Esse talvez seja o ponto chave aí para a Atalanta, até projetando Champions, porque não tem como você não ficar vulnerável em nada, né? Qualquer estratégia vai ter pontos positivos e negativos. O legal da Atalanta é a coragem de fazer esse jogo e executar essa estratégia contra quem for. Então o time vai tentar jogar, mesmo que para isso deixe espaço lá atrás. Pode gerar problema dentro do jogo, mas se o time executar muito bem a proposta, talvez compense, e tem compensado muito. Mas nos momentos em que a Atalanta precisa se posicionar lá atrás, esse direcionamento dos encaixes fica mais claro ainda. Porque se você tem um time posicionado lá e você vai enxergar mais próximo de uma linha com 5, com 2 volantes, um meia e 2 atacantes. Se o time sai, por exemplo, pelo lado direito, no caso da Juventus, para atacar por ali, aí a gente já vai ver os jogadores da Atalanta, o time se deslocando para aquele lado, para conseguir encaixar quem vai marcar quem vai encaixar em quem no momento sem a bola. E aí, para isso, até para compensar, porque a gente vai ver os zagueiros pelos lados, principalmente, fazendo marcações, deslocamentos bem longos. Eu falei do Toló em cima do Cristiano Ronaldo, mas o Jim City várias vezes é um zagueiro que a gente enxerga no meio campo perseguindo alguém individualmente. Até por isso, se você faz esse trabalho e, de certa forma, você abre um buraco na defesa, algo que o Dybala conseguiu explorar em alguns momentos do jogo, do outro lado o ala já fica para fazer número. Então, assim, do lado da bola os encaixes são individuais claramente. No lado oposto, o ala já compõe a linha de defesa para tentar fazer uma proteção, uma cobertura a mais. Se você tem 3 zagueiros, um saiu para marcar alguém individualmente, o ala já tinha saído individualmente, é importante que o outro ala fique, para você ter pelo menos 3 nessa primeira linha, protegendo um pouco mais. Então são alguns princípios dessa Atalanta. E para passar rapidamente, no segundo tempo, com as substituições, aí a gente viu o que eu citei no início, como a Atalanta pode mexer nas peças e ainda ter opções interessantes. Por exemplo, com o Pasalic podendo ser esse meio-campista de características diferentes e podendo jogar, inclusive, junto com o Papu Gomes, embora dessa vez a gente tenha visto o Pasalic jogando à frente, com o Malinovski entrando, e os dois se alternaram ali, né, como meia ou como esse meia pelo lado direito. No primeiro momento, o Papu Gomes foi quem foi deslocado para o lado direito, para virar mais o atacante ali pelo lado direito quando o Ilicic sai. E tem ainda o Muriel como alternativa para ser mais um 9, mais um atacante. Então são opções interessantes. Não é o elenco mais rico, não é o elenco mais valorizado, o mais profundo, o mais recheado. Mas hoje o Gasperini consegue manter a ideia de jogo e ter características diferentes para variar de jogo para jogo ou dentro de um mesmo jogo usando o banco. Principalmente quando a gente fala desse trio ofensivo. Se a gente for pensar qual é o trio ofensivo ideal da Atalanta. Papu Gomes, Ilicic e mais um. Pode ser o Zapata, pode ser o Muriel, pode ser o Malinovski, pode ser o Pasalic. Então aí a gente tá falando de características diferentes que complementam o time. Eu coloquei o Ilicic no trio ideal pegando os melhores momentos dele na temporada, né? O Papu Gomes é o cérebro, é o símbolo desse time, é a referência técnica. O Ilicic
atingiu um nível, um topo fantástico nessa temporada. E você tem muitos jogadores fazendo gols, né? O Malinovskyi é um jogador de muita qualidade técnica, que tem o chute de média distância, mas tem boa organização ali também. O Pasalic já dá outra característica de maior presença física para pressionar, para chegar à área. Aí você tem o Zapata, tem o Muriel, enfim. A Atalanta é uma das atrações da temporada e até por isso esse vídeo ficou mais longo, mas quero contar com os comentários de vocês aí, com a curtida no vídeo também. O que você espera da Atalanta para Champions nessa reta final? E será que esse time da Atalanta, se mantido dessa forma, consegue brigar pelo campeonato italiano na temporada que vem? Deixa aí nos comentários. Um abraço, até a próxima.